A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, eu gostaria de agradecer você por mais uma vez estar aqui nesse vídeo, nesse propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias. Gente, eu gostaria de estar pedindo para vocês, se vocês pudessem estar deixando o seu like aí, o seu gostei, né? Compartilhar essa mensagem que ajuda aí a espalhar o evangelho de Jesus Cristo, né? Ali tá em se inscrever no meu canal, ativando o sininho, isso me ajuda demais, mas compartilhar a mensagem é o que mais importa. Ele tá proclamando o evangelho, ali ajudando a evangelizar as pessoas, né, gente? Porque é isso que importa, é espalhar a verdade, que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Tá bom, gente? Então, eu gostaria de orar por vocês agora, se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado por mais um dia, Senhor. O Senhor ser misericordioso, o Senhor ser bondoso conosco. Eu agradeço, Pai, porque o Senhor vem com misericórdia nos acordar, Pai. Mesmo sabendo nosso coração sendo mal, Pai, o Senhor vem nos acordar, vem nos dar mais uma chance, então te agradeço por isso, Pai. Pai, venho pedir que Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos conduzir pela mão, Pai, nos direcionar, estar ali todas as decisões que nós vamos tomar no dia de hoje, Pai, e não só hoje, mas no resto de nossas vidas, que Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, Pai. Que primeiro, todos os nossos sonhos que nascerem nosso coração, primeiro que provenha do teu coração, Pai. Se não for do teu coração, que o Senhor venha tirar da nossa mente, do nosso coração, Pai. Mas que tudo seja feito para a tua vontade, para a tua glória, e não para a glória de mais ninguém, não pela vontade de mais ninguém. Porque ali como o Pai Nosso, Senhor, como o Senhor nos ensina, que ali tem uma parte que fala que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, Pai. Então eu te peço que a tua vontade seja feita acima de todas as coisas, Pai. Isso é que eu te peço. Também te peço que o teu Espírito Santo venha guiar o vídeo de hoje, venha ministrar no coração de cada um, venha ser como consolador e dê a palavra que cada um necessita, Pai, porque o Senhor nos conforta, a tua palavra nos conforta, Pai. Isso que eu te peço, já venho te agradecer, em nome de Jesus, amém. Gente, vamos estar abrindo nossa Bíblia, então, lá no livro de Atos, ali, lá no depois do João, e hoje a gente vai fazer a leitura de Atos 3 e 4, tá bom, gente? Vamos dar continuidade à nossa leitura ali. Gostaria de estar pedindo para você se você pudesse estar acompanhando ali numa Bíblia. Não importa se for Bíblia física, não importa se for Bíblia digital. O importante é estar acompanhando ali numa Bíblia, tá bom, gente? Se você puder estar acompanhando, mas se não tiver como está acompanhando, ouve atentamente, que também é bênção, tá bom, gente? Hoje tem uma palavra abençoada do Senhor para nós. Então hoje é capítulo 3 e capítulo 4, que o capítulo 3 tem como título A Cura de um Coxo em Jerusalém. Então vamos lá, em Atos, capítulo 3 e 4, começa assim. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se afirmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu que o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivesse feito isso ao homem andar? Ó Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos quando este havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fazem isso por ignorância, mas também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas que o Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que receba
É necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: O Senhor fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão tudo o que ele disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas a começar com Samuel, assim como todos os que falavam depois dele também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido que cada um abandone as suas maldades. Bom, gente, esse capítulo a gente começa ali com a cura de um coxo em Jerusalém. Então, esse capítulo 3 nos retrata que tinha um coxo ali na frente do templo, que ele ia lá todo dia para pedir esmolas, porque ele era um coxo de nascença. E ali, Pedro e João vão ali nas orações, na oração, fazer a oração das 3 horas da tarde, e vem aquele coxo. E aí Pedro fala assim: olhem para nós. E o coxo pensou ali que eles iam dar esmolas, porém Pedro fala assim: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Aí ele fala: em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ali, ó. Levante-se e ande. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Ele não falou: no meu nome, eu ordeno que você levante e ande. Não. Ele disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. E é o que acontece. Pegando na mão direita do homem, o ajudou a se levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou de pé, começou a andar e entrou com eles no templo, louvando a Deus, né? E aí, eu acho muito lindo essa parte, que as pessoas ficaram admiradas. E aí, quando Pedro viu isso, falou assim: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que os seus olhos estão fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivesse feito esse homem andar? Então, eu tô falando assim: o que vocês estão admirados? Você acha que foi a gente que fez esse homem andar? Ah, sai dessa, você acha que meu nome tem poder? E foi nada. Aí ele fala assim, ó: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando esse já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e justo, pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Aí ele fala assim, ó: pela fé no nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu este homem, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então a gente pode ver que não foi por Pedro, não foi por João, foi pela fé em Jesus. Então foi por Jesus ali que aconteceu esse milagre. E Jesus diz, lembra, lá em... Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, aqui, ó. Olha o que Jesus fala ali, ó. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Mas o que está escrito ali no começo mesmo? Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, Jesus fala, em meu nome, pela minha autoridade, pelo meu santo nome. Se vocês têm fé no meu nome e me seguirem de acordo com o que eu ordeno, em meu nome, vocês farão isso. Ali, ó. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem a mão sobre enfermos, eles ficarão curados. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele chegou e falou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, o ajudou-se a levantar. É lindo demais, né? É lindo demais, né? Jesus é maravilhoso. Eita Deus maravilhoso. Glórias a Deus, aleluia. Vamos lá então. Lá no capítulo 4, que tem como título Pedro e João diante do Sinédrio, que começa assim: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jerusalém a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra, creram, subindo o número desses homens a quase 5.000.
No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante dele, perguntaram: com que poder ou em nome vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício a um homem enfermo e de modo como ele foi curado, saibam os senhores que todo o povo de Israel, em que nome de Jesus Cristo Nazareno, a qual vocês crucificaram e a quem Deus suscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. E Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não a salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido sendo curado com eles não tinha nada a dizer ao contrário, e mandando sair do sinédrio, discutiram entre si: o que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se isso é diante de Deus. Ouvimos antes os senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido curado, que tinha sido operado esse milagre de cura, tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciões tinham falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo pela boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginavam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor para o seu ungido. Porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede teus servos que anunciam a tua palavra com toda autoridade, com toda a ousadia, enquanto estendes as tuas mãos para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orados, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciava a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Como grande poder, os apóstolos davam grande testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. E este distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. No capítulo 4 a gente pode ver ali que tem como título Pedro e João diante do Sinédrio, certo? Então eles estão sendo interrogados ali diante do Sinédrio pelo aquele milagre que aconteceu ali em nome de Jesus, né? Então aí ele começa ali no versículo 7, e colocando os apóstolos diante deles, que é diante lá das autoridades, ali no dia seguinte, as autoridades, os anciões, os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Aí continua, né? E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: como ou com que poder vocês fizeram isso? Aí, no versículo 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Então, eles estavam sendo interrogados, né? E o que o versículo 8 diz? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. E se a gente for lá em Mateus, capítulo 10, versículo 19, olha que lindo que Jesus fala ali, ó. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ou como irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês quem estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês quem fala por meio de vocês. Olha que lindo isso, olha que lindo isso. Vocês entenderam essa parte? Que ali fala, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Então não era
Pedro sozinho falando, não, era o Espírito Santo ali dando o que ele falar. E ele, Jesus fala ali lá em Mateus, capítulo 10, versículo 19, que não era pra gente se preocupar se a gente fosse um dia julgado ali, dando pra julgar, porque não era a gente que ia falar, o Espírito Santo ia falar ali por nós. E é exatamente o que acontece aqui. O Espírito Santo começa a falar ali por meio de Pedro, e aí depois depois a gente pode ver que eles não conseguem achar prova contra Pedro e João, e depois eles falam, meu, a gente vai ter que dar um pavor nesses caras aí e soltar eles, porque a gente não tem prova nenhuma contra eles, né? E aí depois a gente pode ver uma igreja em oração ali que Pedro e João, depois que eles foram soltos, eles foram, contaram aos outros ali que seguiam eles, né? E ali a gente pode ver ali que antes disso houve ali um acréscimo ali, e aí lembra que antes tinha acrescentado de 3.000, aí o número de homens aumentou a quase 5.000 agora, depois daquele milagre, né? Mas voltando ali eles voltaram, falaram com os discípulos, agradeceram tudo, foi maravilhoso, né? E ali depois a gente pode ver que nada faltava a ninguém, todo mundo ali se ajudava o que necessitava, se fosse necessário vender alguma coisa eles vendiam, mas tudo era distribuído conforme a necessidade de cada um. Tá bom, gente? E isso nos dá uma lição que sempre ali nós seguindo a Deus, estando ali nos caminhos dele, nada nos vai nos faltar, porque Jesus ele nos promete isso. Lembra lá em Lucas capítulo 12, se eu não me engano, ali as preocupações. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto irão comer, nem ao corpo, quanto irão que vestir. Jesus ele nos fala isso, porque a gente não tem que se preocupar com isso, porque isso ele proverá, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe o que você vai falar antes mesmo de você falar, o que você vai pensar antes mesmo de você pensar. E antes mesmo de você pedir, ele já sabe o que você vai pedir. Mas Jesus, ele quer que nós temos essa conversa com ele. Ele quer que nós dobramos o nosso joelho, pedimos a ele. Ele quer ter essa conversa, ele quer ter intimidade conosco. Da mesma maneira que nós gostamos de estar na presença dos pais, ele gosta muito, muito mais. Ele anseia pela nossa presença nele. Olha que lindo isso, né, gente? Bom, essa foi a leitura de hoje, capítulo 3 e 4, lá de Atos, tá, gente? Se você puder estar deixando seu like se você não deixou ainda, compartilhando essa mensagem, se você não compartilhou ainda, se inscrevendo se você não é inscrito e ativando o sininho no meu canal, tá bom, gente? Gostaria de orar por você agora, antes que você fosse embora. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado pela mensagem de hoje, Pai. Obrigado porque o Senhor é santo, Senhor. Peço que o Senhor abençoe cada um, Senhor, que ouviu essa mensagem, que a palavra venha entrar no nosso coração, que nós possamos vivê-la, Pai, como o Senhor nos ensina, Pai. Obrigado por nos amar, porque nós somos, e peço que o Senhor venha colocar teus anjos, Pai, ao redor de nós, que teu Espírito Santo venha nos guiando, Pai. Por favor, eu te peço isso, Pai. Eu te peço, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha tomar controle da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe.